Esporte Terê. Esporte Terê FM. Felipe Abreu tá na área. Muito bem, tá na Fala, hora Zequinha. do futebol. Boa tarde, beleza? Boa tarde, beleza você, tudo bem? Bem, graças a Deus. Aqui, avisa lá pro moço lá pra ele desligar a máquina de fumaça aqui, meu irmão. Do nada, rapaz, fui ali, olhei de novo pra Eu fora, acho que São fechou Pedro tudo. abriu o Doideira, freezer, cara, mano. aí esqueceu aberto. Esqueceu aberto, compadre. Rapaz, Doideira, fecha aí, rapaz. cara, por favor. Se puder. Eu acho que agora ele vai deixar aberto em um tempão, cara. É isso, Zequinha. Vamos lá, então, vamos falar aqui da Copa do Mundo de Clubes, né? Mas antes, vamos falar de mercado da bola, porque o Vasco tá aí, né, cara? Pensando na volta aí do brasileiro e precisa de mais um atacante. Sim, então, o Vasco vai dar prioridade à contratação de mais um atacante, né? Quer fortalecer um pouco mais o elenco e ver essa posição aí como um pouco desprovida, digamos assim, né? Quer dar mais um parceiro, na verdade, pro Verratti, né? Pro Ryan e pro Nuno Moreira, que julga que os que tem lá não são suficientes. Então o Vasco procura mais um Precisa de atacante. mais gente, sim. Procura mais um atacante para ter mais poder de fogo aí no Campeonato Brasileiro. Assim, o Vasco deu uma vacilada, né? O Vasco tinha prometido que já na reapresentação viria com alguns reforços e não foi o que aconteceu. Mas continua tentando aí, procurando no mercado, até porque a janela ainda não abriu. Seria bom o Diniz ter esse cara já. Né? Os reforços já, porque já entrariam nessa intertemporada, né? Digamos assim. Ele poderia já começar a próxima fase, né, do brasileiro, dos campeonatos que o Vasco disputa, com o time todo entrosado, até com os reforços, né? Exatamente. Vai ser assim. Mas, enfim, agora é esperar, né? A Diniz tem que ter paciência. O Vasco você representou ontem. Nada de férias, vai. Acabou. Isso, acabou a férias, acabou a molezinha, acabou. Voltar pro batente. É isso. Vamos falar agora da Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo perdeu pro Atlético de Madrid, cara, já o Palmeiras empatou com o Inter Miami. E aí, cara, vai ter confronto dos dois. Vai ter brasileiro, notícia boa brasileiro. E ruim, né? Teremos um brasileiro nas quartas, isso já tá certo. Sim. Ruim que espero que o Botafogo, espero que vá embora o Palmeiras, né? Então, que tá na vaga do Vasco, era pra ser o Vasco, né? Mas, brincadeiras à parte, o Campeonato Carioca, né? Sim, o Botafogo acabou perdendo ontem, né? Por 1-0 aí pro Atlético de Madrid, ainda bem. No finalzinho, né? hein, cara? Cara, sim, aos 41. Até os 41 do segundo tempo, o Botafogo se classificaria como líder do grupo, né? Infelizmente, o Atlético de Madrid conseguiu achar um golzinho. Assim, achei o Atlético de Madrid conseguiu trazer mais perigo ao Botafogo do que o PSG. Né? Achei a zaga, foi um momento de como é que fala? Descuido, de descuido da zaga. Porque assim, o cara tava sozinho lá. Sim, a zaga no finalzinho do jogo. Desconcentrou um pouco a zaga, né? O Griezmann já tinha enfiado uma letra ali, que quase que, por sorte, ainda bem, foi a mão de Deus lá que botou pra fora. Porque, cara, o John não ia conseguir pegar aquela bola. E o John fez grandes defesas, né? Não só o John, o Oblak também, né? No começo do jogo, antes dos 10 minutos, o Savarino quase fez um gol. O Oblak fez uma defesaça. Fato é que o Botafogo classificou com motivos pra se orgulhar, cara. Sim. O Botafogo foi muito bem. Exato. Né? Na fase de grupos aí da Copa do Mundo de Clubes, classificou em segundo por um detalhe. A gente sabe que é muito difícil jogar contra os europeus. O Botafogo não conseguiu fazer gols, teve chance. O Igor Jesus também finalizou uma bola de primeira que, cara, que defesaça do Oblak. Outra. O goleiro deles é muito qualificado, o Oblak. Então, assim, teve jornalista chorão lá, espanhol chorão, falando que o Botafogo não ficaria nem entre os 10 na La Liga. Eu acho que ficaria sempre tem brigando lá. Não vou dizer, pode ser, óbvio, um Real Madrid, um Barcelona, né? Um Atlético de Madrid também, em pleno campeonato. Tá forte, cara, eu acho que já daí pra baixo, fora esses três, acho que o Botafogo briga de igual pra igual, tranquilamente. Tá chorando, acima. né? Quer chorando. Sim, Chora na cama, que é lugar quente, chorar é feio, isso aí. Mas isso, certo que a gente vai ter esse confronto sábado, agora 1h da tarde. Sim. E o técnico Renato Paiva, cara, falou o seguinte: se eu dissesse antes que ele fala que no Brasil eles iam me esculachar. Sim, cara. Porque, o Alex Telles falou, né? Todo mundo falava, cara, assim, se der sorte, o Botafogo passa, porque as duas vagas já estão garantidas aí para PSG e Atlético de Madrid, mas não foi bem assim. O Alex Telles falou também, né? Pra quem veio só conhecer o Mickey, né? Até que nada mal uma classificação, né? É bom você dar uma depois de ouvir tanta coisa, né, cara? Claro, né? O Botafogo viu quieto os jogadores. O Botafogo viu quieto, respeitou, lógico, óbvio, o PSG e o Atlético de Madrid, mas não botou galho dentro, foi lá, venceu o PSG e tá classificado. O PSG classificou em primeiro, né? Venceu o jogo dele ontem também. E sem cara o Inter Miami, sim. Time de Messi e companhia. Rapaz. O Soares fez um gol ontem, cara, em cima do Cara, e o time apagou depois, né? Eles abriram o Inter Miami abriu 2-0 em cima do Palmeiras e deixou o Palmeiras empatar. Parece que cansou o time, né, cara? Pois é, rapaz. Ontem realmente o Palmeiras tava bem, não, cara. Será que vai ser lei do ex, cara, Inter Miami PSG? Porque rapaz. Messi, né? Lei do ex.
Pois é, vamos ver, né? Vamos ver. Bom, legal. E o Fluminense, cara, vai jogar só amanhã, mas tá com aquele alerta ligado pra tem possíveis pendurados, suspensões, porque tem uma galera pendurada e aí tem que tomar cuidado, porque passando vai perder pras oitavas, não cara, pode, o né? Fluminense tem 3 jogadores pendurados, né? O Nonato, o Martinelli e o Keno, né? Se tomar o segundo amarelo, porque a Copa do Mundo tem nas regras que 2 cartões amarelos, suspensão no jogo seguinte. Isso aí. Aconteceu com o Botafogo, esqueci de falar. O Gregory tomou cartão amarelo, o Gregory não joga esse jogo aí contra o Palmeiras. Fez uma cerazinha no final do jogo. Cara. Pô, o cara já... Jogador também tem uma... Parece que esquece as coisas, sinceramente, né? Só faltou ele gravar aquele vídeo igual o Marinho, lembra? Aquele Marinho, ué, tomei? É mesmo? Tô suspenso? Que hein? Não sabia não. Pô, tá de brincadeira, né? Agora... Vai desfalcar o Botafogo, né? Sim, por causa disso, né, cara? Por causa de cera, é uma baita de uma irresponsabilidade, um vacilo do Gregory, né? Mas tudo bem, né? Contra o Palmeiras, o Botafogo conhece. Tá de boa. Voltando ao Fluminense, o Fluminense tem esses 3 jogadores aí, né, Nonato, Martinelli e Keno. Talvez o Keno seja mais tranquilo, porque costuma ficar no banco. Sim. Mas o Nonato e o Martinelli têm sido titulares aí no meio campo do Fluminense. E o Fluminense não quer perder ninguém, né? Sim, mas o que acontece? O Fluminense ainda não tá classificado e o Mamelodi tem chance de classificar, né, Zeca? O grupo tá um pouco embolado, o grupo do Fluminense também tá embolado, né? Então, assim, não sei o que o Renato vai fazer, se ele vai poupar ou não o Martinelli ou o Nonato, né? Mas o Fluminense tá com esse alerta ligado, né, Zeca? Exato, porque o Fluminense tá em primeiro, mas tá com 4 pontos, né? O Borussia Dortmund tem 4 também. E aí o Mamelodi tem 3, cara. Então, mas perdendo, não pode perder. Borussia ganhando, o Fluminense tá desclassificado. Então assim, precisa ficar esperto. Não tem como poupar, né? E o Mamelodi complicou a vida do Borussia, não sei se você lembra. Foi 4-3 o jogo, não foi isso? Então, assim, não é um time bobo. Não. Né? Mais forte que o San, sem dúvida. Sem dúvidas. Bateu no San também, igual o Fluminense. Exato. Sim. Agora, o Flamengo já tem outra vibe. Tá tranquilo, tá classificado, pode poupar. Não, se for o caso. em termos, mas né? Aí, entra aquela questão. Tem um din-din. E também o Flamengo, cara, pensa em fazer a melhor campanha, né? Lógico que ainda tem alguns times que podem chegar também a 9 pontos. Sim. Mas, poxa, é interessante também. Cara, mas o que mais conta é o din-din também, isso né? Aí. O que acontece? O Flamengo classificou já em primeiro. O Flamengo tá em primeiro garantido porque confronto direto. Já venceu o Esperance, venceu o Chelsea. O Los Angeles já tá eliminado, não ganhou de ninguém, né? O Felipe falou na coletiva que ele vai fazer mudanças, né? Os pendurados não vão jogar, então já são 4 mudanças certas, né? E o que acontece? Ele também deve poupar alguns jogadores que têm um desgaste um pouco elevado. Ayrton Lucas, que apresentou desgaste, provavelmente vai ser poupado. O Wesley, que sentiu, né, no jogo contra o Chelsea, pode ser poupado. Então, assim, a gente deve ver um time do Flamengo um pouco diferente. Eu acredito que a gente tem uma provável escalação aqui, que eu acredito que ele não vai mudar para alguns aqui, alguns nomes não devem entrar, mas que vai mudar bastante, vai. A provável escalação é a seguinte, Zeca: Rossi, Varela, Danilo ou João Vitor não acredito, Léo Ortiz e Alexandro. É possível que ele poupe sim o Léo Pereira, né, porque, assim, por mais que ele não tenha tomado amarelo, ele jogou os 2 jogos, né, vem uma sequência grande de jogos aqui no Brasil também, então pode ser poupado sim o Léo Pereira. Everton Araújo, cara, não sei se ele vai dar uma segurada no Jorginho, né? Mas tem o Everton Araújo e o Alan pra jogar. E não sei, cara, o Everton Araújo eu fico na dúvida, porque como não tem o Gerson, até é bem provável que ele jogue. Mas não sei. Everton Araújo, Alan e Luiz Araújo. Aí no lugar do Luiz Araújo entraria o Wallace. Tem moral. O garoto tem moral, fez gol no último jogo. E tudo, mas né? Não acredito também. Mas é um time muito modificado. Né? Eu acho que ele deve manter uma certa estrutura. Precisa, e mexer, né? Ele tem 5 alterações. Ele pode mexer tranquilamente no pelo segundo tempo. Pelo menos no começo. Sim. Porque é um amistoso de luz, como a gente tá falando, né? Sim. Los Angeles. Sim. E o ataque. Lógico que assim, vai querer jogar, mas. O ataque, Michael, Cebolinha e Pedro. Cara. Pode ser. Eu acho que sim. Mas ser. Eu não botaria o Michael, né? Tá mal demais. Nossa, tá muito mal. Mas às vezes é aquilo, cara. É um jogo que o cara joga sem peso, desencanta, né? Quem sabe? Sim, vamos ver. O Flamengo tá classificado, o Los Angeles tá eliminado. Então, assim, na teoria, a não ser que o Los Angeles queira fazer alguma graça, tipo, vamos ganhar, né? Pelo menos um joguinho, vamos vencer, né? Não sei o quê. Do contrário, difícil, só um jogo de comadre mesmo. Mesmo aí com o time modificado, o Flamengo é muito melhor, muito favorito. Eu tava falando aqui da campanha... Em termos, né? O time deles é bom também, cara. Sim, mas... Em nomes, né?
Mas o Flamengo, sim. Sim. Tá mandando bem, né? Quer que eu te fale a provável escalação deles também? Melhor não, né? Que eu não sei falar um monte de nome aqui. Eu tenho aqui. Você tem aí também, cara? Tem. Pera aí, se o aplicativo parar de mostrar propaganda. Enquanto isso, vou falar aqui, olha só. Eu tava falando da melhor campanha, né? O Bayern de Munique também pode chegar a 9 pontos, Juventus também, né? Ou Manchester City, porque os dois se encontram, coisa e tal. E aí nas oitavas, cara, o Flamengo vai saber, antes de entrar em campo, né? O Flamengo já vai saber o adversário. Em campo, né? Já não vai saber. O Bayern de Munique tá com 6 pontos, líder joga do grupo Benfica, C, né? Benfica tem 4, os dois se encontram. Então, possivelmente Boca ou Benfica, né? Se empatar, deixa eu ver, o Boca pode chegar a 5 também. Cara, o Boca não vai perder. Se o Boca vai jogar com o Auckland. O Boca não vai perder, vai jogar com o Auckland. O Boca e Boca e Benfica foi um empate, então vai ser critério de desempate lá, cartão, gols. Essas coisas todas, né? Essas coisas. O Benfica bateu de 6 no Auckland, então o Boca precisa bater por aí também, né, Boca? Tem saldo de 6 o Benfica e o Boca tá com menos 1 de saldo. Então... Eu acho que torcer, na verdade, o Bayern, pro Benfica perder. O Bayern vai fazer o quê? Ganhar. Tu acha que o Bayern vai dar mole pro Benfica? Não, eu acho que ganha. Não sei, de repente fazem um jogo de comadres, né? Um combinado. Acho que não. O Boca não passa o Bayern, certo? Será que a gente vai ter, então? Precisa vencer, né? Sim, e aí no confronto direto, o Benfica seria líder, né? Daria Flamengo e Bayern. Né? Mesmo assim, muito difícil, vai chegar a 4 pontos, mas com esse menos 1, enfim, tem que... fazer aquela goleada bonita. Vamos ver, né? A gente vai saber mais tarde. Mas manda aí. Vamos lá. Loris no gol, ele era daquele time lá da... Loris, pô, do Tottenham, né? Vou falar só os principais, né? Loris, tem o Igor Jesus, que é volante base do Flamengo, né? O Boanga, né? Que é o ponta esquerda, muito bom de bola. E tem o Giroud, cara. Tem o Tillman também. Tem bons jogadores e, cara... que os States aí tá com essa galera boa aí, ainda tem mais brasileiro. Tem o Marlon lá no banco. Essa galera aí boa nos States, né? Muito bem. Não vou passar a escalação toda não, que ninguém quer saber. Mas são mais os principais. Tem o Giroud, o Loris. Isso aí. Vamos ver. Vamos perder de quanto pra gente, o Los Angeles, hein? Pra ajudar a gente. O Gabriel mandou aqui palpite, cara. Ele acha que vai ser 2-1 só. 2-1? Cara, o Flamengo tá reserva, né? Se o Flamengo fosse completo, ele ia falar uns 5-0. Não, dito ele é empolgado, ele é um garoto empolgado. Ele ia falar 10. Olha aí seu palpite. Olha aí. Cara, eu vou com ele, 2-1. 2-1 Flamengo. Tô com ele hoje. Pra mim, 3-0 Flamengo hoje. 3-0 Flamengo? Cara. Então, quem entrar vai entrar com gás total. Tô curioso pra ver a escalação mesmo. Rapaz, vamos ver, né? Eu acho que não vai ser nem tão perto assim dessa daí, não. Podemos ter surpresa. Eu acho que sim. Beleza, meu camarada. Então, valeu, Zequinha. Um abraço, até amanhã. Um abraço, valeu. tchau. Esporte Terê. Esporte Terê FM.